E muito provavelmente vocês já sabem, mas é interessante a gente voltar a discutir. Há duas ideias no grego a respeito do tempo, ou como se referir ao tempo. O primeiro deles é o Cronos, que é esse tempo sequencial. É um tempo que se mede, se conhece, se é possível conhecer seu início, seu fim e medi-lo. De, principalmente para nós agora, segundos, minutos, dias, meses, se estabelece de uma maneira cronológica. Existe um tempo que é esse kairos, a ideia do kairos. Esse não é o tempo, diferentemente do tempo cronológico, que você pode delimitar, esse é o tempo oportuno. Ele faz referência àquele momento que é um momento crucial, ou uma estação apropriada. Ou seja, na verdade, a melhor tradução para kairos não seria realmente tempo. Para nós que não somos gregos, que não conhecemos o conceito palavra quando se traduz. Para nós, mais claro seria traduzir tempo oportuno. Ou momento oportuno. Para Show de quem bola. é da língua grega, a partir do momento que se fala kairos, já se tem. Tanto é que se traduz o cronos e o kairos como tempo. Desculpe, Daniel. Não, estou de volta. É que eu tinha caído. Daniel, você fez algum comentário? Eu encontrei uma tradução da palavra kairos em um dicionário de palavras específicas de cada língua, ou seja, é um dicionário que faz referência a palavras que só existem naquela língua e não existem em outras línguas, como, por exemplo, a palavra brasileira saudade. Então, para saudade em outras línguas, assim como não existe uma tradução literal para kairos em outras línguas. Você sempre tem que fazer essa referência à ideia que ele quer transmitir. Então, por exemplo, essa tradução especificamente de kairos é a tempo e lugar que cria a oportuna atmosfera para uma ação, para uma palavra, para um movimento. No grego, a palavra kairos é usada para clima. Ou seja, como é que está o clima. Eles não vão falar tempo kairos, eles vão dizer clima. Aliás, desculpa, eles vão dizer kairos para se referir ao clima. Então, por que isso é importante? No Testamento é bastante clara essa ideia de tempo oportuno. Jesus dizendo no Evangelho de Marcos: o tempo está e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o tempo oportuno está cumprido. O momento crucial chegou. João capítulo 7, versículo 6. Ainda não é chegado o meu tempo. O vosso tempo sempre está pronto. Mateus capítulo 16, versículo 18. Uma referência já ao momento final de Jesus, antes da crucificação. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Romanos 13, 11. Isto digo, conhecendo o tempo, ou o momento propício, e já a hora de despertarmos do sono, nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nesse versículo especificamente, Paulo ainda amplia ou esclarece ainda mais a ideia do kairos aqui do tempo oportuno, porque ele vai explicar, já é hora de despertarmos do sono. Então ele enfatiza que a ideia do kairos, do tempo propício.
segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, como eu falei para vocês, mais apropriada para Kairos seria o tempo oportuno. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a gente tem essa ideia. No capítulo 22, ele vai fechar o livro com um epílogo dizendo: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ou seja, a pergunta que é feita, então, a partir desses versículos que a gente leu, e a partir dessa conversa introdutória, de que João estaria se referindo não à vinda futura, a chegada futura de Jesus, mas a presença dele, a presença mística de Cristo na comunidade, faça essa pergunta. O que ele está se referindo? Ao que ele está se referindo aqui no capítulo 1 e no capítulo 22? A segunda vinda ou a presença constante na e pela comunidade? Ou seja, a presença de Jesus na comunidade, atuando, e pela comunidade, atuando em favor da comunidade. Como é que vocês veem essa possibilidade? Eu acho que essa questão de presença na e pela comunidade está relacionada e pode estar vinculada com a ideia paulina de que a igreja é o corpo de Cristo. Nesse sentido, ele é a presença visível da mística da presença de Jesus. E isso é essa presença constante na e pela comunidade. Olha só, eu começo pegando um gancho numa perícope que você colocou aí do Paulo agora há pouco. Este é o tempo, o dia da salvação, né? Isso faz a gente pensar, que eu acho que foi até o Marcos que falou isso um tempo atrás, né? Não existiu igreja primitiva. O que existiram foram igrejas primitivas, né? E se você pegar a comunidade de Corinto, quando Paulo fala do dia da salvação, dá uma conotação que a comunidade do João é uma comunidade um pouco mais mística, face uma comunidade mais pastoral que a de Paulo. É essa visão que eu tenho. Uma segunda colocação é que o próximo concílio da Igreja Ortodoxa, se alguém mencionar de colocar o Apocalipse no cânon, eu quero levantar a voz bem alta e dizer que eu sou contra. Concordo com você, meu irmão. Vamos eu e você, Marcos. Tá bom. E uma outra coisa que me chama a atenção. O Apocalipse, eu estou começando a ver ele agora. Eu achava que ele não era isso, mas agora, entrando um pouco mais nessa questão de tempo, ele insistindo nesse termo Kairos, ele é um livro de mística. E talvez isso, eu não sei como é que vamos estar mais para frente, mas dá para você ver que ele é um livro místico, ele vai entrar numa questão ele está entrando numa questão muito forte de espiritualidade, e a parousia é como que uma forma de fomentar a comunidade a se preparar, a crescer em virtudes, a crescer em comunhão, mas com foco nessa vinda de Cristo. Coisa que Paulo fala, mas Paulo não dá essa ênfase tanto do, olha, está perto, é agora, é amanhã e assim por diante. Leandro. Bom, Alexandre, para mim ficou clara a questão do tempo cronológico e do tempo momento, né? Eu acho que, pelo contexto, João se referia ao momento, não ao tempo cronológico. Agora, eu imagino também que uma coisa não, como que eu posso dizer, não exclui outra, né? Eu entendo sim que Jesus se fez presente na comunidade, né, e se faz presente na comunidade hoje, porém eu também espero uma segunda vinda, né? E, enfim, eu ainda não consigo distinguir as duas coisas. Eu acho que
Uma coisa é a presença espiritual, mística que a gente tem no culto, que as igrejas têm de forma geral, e outra coisa é uma segunda vinda, onde diz que todo olho verá, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, eu acho que as duas coisas estão certas na minha expectativa. Uma presença mística na comunidade, tanto na comunidade de João quanto na nossa comunidade hoje, mas também uma segunda vinda que ainda não aconteceu, que está por vir.